Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal e vamos continuar com a leitura do livro O Poder do Pensamento Positivo, capítulo 4. Recorra ao poder da oração. Dois homens se empenhavam numa conversação muito séria num escritório, situado na parte alta de um edifício, longe do burburinho das ruas. Um fortemente perturbado por uma crise de negócios e também de caráter íntimo, caminhava de um lado para o outro na sala. Sentou-se depois e enfiou a cabeça entre as mãos. Dava a impressão de se achar desesperado. Tinha procurado outro para que o aconselhasse naquela emergência. Esse outro era considerado um homem de grande experiência e compreensão. Juntos sondaram o problema por todos os ângulos, mas ao que parece sem resultado, o que apenas servia para agravar o estado de espírito do que viera em busca de conselho. Creio que não há poder algum na terra que me possa salvar, disse ele num suspiro. O outro refletiu por uns momentos, falando depois um tanto timidamente. Não encararia a coisa desta maneira. Creio que você está errado dizendo que não existe poder algum que possa salvá-lo. Pessoalmente, tenho encontrado uma resposta para todos os problemas. Há uma força que poderá auxiliá-lo, acrescentou depois lentamente. Por que não experimenta a força da oração? O homem que se achava desanimado surpreendeu-se com aquelas palavras. Acredito naturalmente na oração, disse. Talvez eu não saiba como fazê-la. Você fala nisso como se fosse qualquer coisa prática que se adapta a problemas de negócios. Nunca cogitei desse recurso, mas estou disposto a experimentar as orações se me disser como devo fazê-las. Ele aplicou as normas práticas das orações e, no devido tempo, recebeu sua resposta. As questões foram finalmente resolvidas de modo satisfatório. E isso não quer dizer que não teve dificuldades. De fato, passou por uma fase espinhosa, mas acabou livrando-se dos problemas que o atormentavam. Ele acredita agora firmemente na força da oração e nisso enche-se de entusiasmo. Ouviu dizer recentemente: todo problema pode ser solucionado e solucionado de modo acertado se fizermos orações. Peritos em saúde e bem-estar do corpo muitas vezes utilizam as orações em sua terapêutica. A incapacidade, a tensão e males afins podem resultar à falta de harmonia interior. É notável como a oração restabelece o funcionamento harmonioso do corpo e da alma. Um amigo meu, especialista em fisioterapia, declarou a um homem nervoso em que aplicava uma massagem: Deus opera através de meus dedos neste momento em que procura acalmar seu corpo físico, que é o templo de sua alma. Enquanto estou fazendo massagens nessa parte externa de seu ser, quero que você reze para que Deus lhe acalme o espírito. Aquilo era uma novidade para o paciente, mas aconteceu que ele estava predisposto a acolhê-la. Tratou de pensar em coisas amenas, surpreendeu-se com o efeito benéfico que isso lhe causou. Jack Smith, dirigente de um instituto de massagens e banhos a vapor que era frequentado por muitas pessoas preeminentes, acredita na terapêutica da oração e costuma empregá-la. Tinha sido um grande jogador de boxe, depois motorista de caminhão e de táxi. Acabou abrindo um instituto de massagens e de banhos a vapor. Declarou: quando faz massagens no corpo de seus fregueses, não deixa também de sondar-lhes o espírito e dar-lhes conselhos. Não se pode fazer com que um homem tenha um corpo sadio enquanto ele não tiver um espírito são, declarou. Certo dia, Walter Huston, o outro, sentou-se junto à escrivania de Jack Smith. Viu um grande letreiro na parede em que se liam as seguintes letras escritas a lápis: A, O, A, L, A, F, P, I, D, Q, S, C, O, R. O que significam aquelas letras? Perguntou Huston, surpreso. Smith sorriu e respondeu: significam o seguinte: as orações afirmativas libertam as forças por intermédio das quais se conseguem os resultados. Huston tornou-se mais surpreso. Realmente, confessou, nunca me passou pela cabeça que iria ouvir uma coisa semelhante no Instituto de Massagens de Banhos a Vapor. Costumo usar desse método para despertar a curiosidade das pessoas, fazendo assim com que pergunte o que significam aquelas letras, explicou Smith. Acrescentou depois: isso me dá a oportunidade de dizer-lhes que creio no fato de que as orações afirmativas sempre dão resultado. Jack Smith,
que ajuda os homens a manterem uma boa forma física, acredita que a oração é tão importante, se não for mais ainda, quanto os exercícios, banhos a vapor e massagens. É uma parte vital do processo de se libertar as forças. Hoje em dia, as pessoas rezam mais do que antigamente porque acham que isso lhes aumenta a eficiência. A oração as auxilia a adquirir energias e a servir-se destas, o que não seria possível sem esse auxílio. Um famoso psicólogo disse: a oração é a maior força que o indivíduo tem à sua disposição para solver seus problemas pessoais. Sua força me surpreende de maneira extraordinária. O poder da oração é a manifestação da energia. Assim como existe a técnica científica para a libertação da energia atômica, existe também processos científicos para a libertação da energia espiritual através do mecanismo da oração. São evidentes as extraordinárias demonstrações dessa força criadora. O poder da oração parece capaz até mesmo de normalizar o processo do envelhecimento, evitando ou limitando as enfermidades e o desgaste físico. Você não tem necessidade de perder sua energia básica ou sua força ou tornar-se fraco e negligente tão somente por causa dos anos que vão se acumulando. Não há necessidade de permitir que seu espírito se abata ou se torne estagnado ou deprimido. A oração pode dar-lhe novo frescor e nova vida todas as manhãs. Você poderá receber uma orientação para seus problemas se permitir que a oração penetre em seu subconsciente, que é a sede das forças que determinam as atitudes de fazer com que suas reações se mantenham corretas e sadias. Mergulhando-a profundamente em seu subconsciente, verá que ela o fará um novo homem. Ela liberta as forças, fazendo-as jorrar livremente. Se você não tiver experimentado esse poder, talvez precise aprender novas técnicas com respeito à oração. Convém estudá-las sob o ponto de vista da eficiência. Geralmente a ênfase é inteiramente religiosa, se bem que não existe separação alguma entre os dois conceitos. A prática espiritual científica elimina processos estereotipados da mesma maneira que nas ciências gerais. Se você costuma rezar de certo modo, mesmo que isso lhe tenha trazido muitas bênçãos, o que sem dúvida traz, talvez possa fazer suas orações de modo ainda mais proveitoso, variando a fórmula e experimentando novas outras. Adquira novos conhecimentos e pratique novas técnicas para conseguir os maiores resultados. É importante que saiba estar tratando com a maior força existente no mundo quando você está fazendo suas orações. Você não gostaria de usar uma lâmpada de querosene antiquada para iluminação. Deseja naturalmente o que há de mais moderno nesse setor. Constantemente estão sendo descobertas por homens e mulheres de grande poder espiritual novas técnicas do domínio das orações. É aconselhável experimentar a força da oração segundo tais métodos, cujos resultados são benéficos. Se isso lhe parece novo e estranhamente científico, cumpre lembrar que o segredo da oração está em descobrir o processo que, de maneira mais eficaz, possa abrir o seu espírito para Deus. Qualquer método por meio do qual você possa fazer com que o poder de Deus flua para o seu espírito é legítimo e proveitoso. Um exemplo do uso científico da oração é a experiência de dois industriais famosos cujos nomes seriam conhecidos se eu tivesse a permissão de revelá-los. Ambos estiveram em conferência sobre o negócio e uma questão de ordem técnica. Poderia pensar que eles abordariam tal problema numa base puramente técnica. De fato, foi o que fizeram, mas fizeram também outra coisa a mais. Recorreram à oração. Como o resultado não foi muito satisfatório, chamaram um pregador da região, um velho amigo deles, porque, como explicaram, a fórmula da oração da Bíblia diz: onde 2 ou 3 se acharem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Mateus 18:20. Fizeram também referência a outra fórmula, a qual diz: se 2 dentre vós concordarem na terra que o que desejam é tudo o que eles pedirão, isso lhe será dado por meu Pai que está no céu. Mateus 18:19. Tendo sido educados na prática científica, eles creem que, no tratar a oração como fenômeno, devem seguir escrupulosamente as normas delineadas na Bíblia, que eles descreveram como sendo o livro didático da ciência espiritual. O método apropriado de se empregar uma ciência é usar as fórmulas aceitas e que se acham expostas no livro dessa mesma ciência.
Eles raciocinaram que, se a Bíblia prevê que 2 ou 3 devem reunir-se, talvez a razão de não terem sido bem-sucedidos fosse devido à falta de uma terceira pessoa. E então, os 3 homens rezaram e, a fim de evitarem qualquer engano no processo, tomaram em consideração, com relação ao problema, várias outras normas da Bíblia, como as que se acham sugeridas nos seguintes versículos. De acordo com a tua fé é que receberás. Mateus 9, 29. Sejam quais forem as coisas que desejares, quando rezares, crê que as recebe e tu as terás. Marcos 11, 24. Após várias reuniões em que fizeram análises minuciosas e orações, os 3 homens afirmaram conjuntamente que tinham recebido a resposta ao problema. O resultado foi inteiramente satisfatório. Os resultados subsequentes indicaram que tinham realmente obtido a orientação de Deus. Esses homens são grandes cientistas e o bastante para não precisarem de explicações exatas sobre a atuação dessas leis espirituais, como não precisariam também no caso das leis naturais. Ficam satisfeitos com o fato de que aquelas leis funcionam realmente quando se emprega uma técnica adequada. Embora não saibamos explicá-lo, disseram, o fato é que o problema nos confundira e experimentamos a oração de conformidade com as fórmulas do Novo Testamento. O método surtiu efeito e obtivemos um belo resultado. Acrescentaram que lhes pareceu que a fé e a harmonia são fatores importantes nesse processo da oração. Um homem abriu um pequeno negócio na cidade de Nova York uns anos atrás. Esse seu primeiro estabelecimento era como ele mesmo caracterizou, um buraquinho na parede. Tinha apenas um empregado. Anos depois passaram para uma sala maior e em seguida para instalações mais amplas, e o negócio coroou-se de êxito. O método de negócio desse homem, conforme ele o descreveu, consiste em encher o buraquinho na parede de orações e pensamentos otimistas. Declarou que o trabalho persistente, pensamentos positivos, operações listas, bom tratamento aos fregueses e modo apropriado de se fazer orações dão sempre resultado. Esse negociante, que tinha um espírito inventivo e extraordinário, elaborou sua própria fórmula muito simples para solver seus problemas e vencer suas dificuldades por meio da força da oração. É uma fórmula curiosa, mas a tenho praticado e pessoalmente sei que surte efeito. Sugeri a muitas pessoas que também acharam seu uso de real valor. Recomendo-a a você. Eis a fórmula. 1. Oração. 2. Imaginação. 3. Realização. Por oração, meu amigo se referia a um sistema diário de orações criadoras. Quando surgia um problema, ele o analisava com Deus, fazendo suas orações de maneira simples e direta. Além disso, não conversava com Deus concebendo-o como uma sombra imensa e remota. Concebia Deus como estando a seu lado no escritório, em casa, na rua, no automóvel, sempre perto, como um sócio, como um companheiro muito íntimo. Levava a sério a injunção da Bíblia, reze sem cessar. Interpretava como significando que devia debater com Deus de maneira natural e normal as questões que tinham de ser resolvidas e tratadas. A divindade passou finalmente a dominar-lhe o subconsciente. Orava todos os dias e o fazia quando passeava ou andava de carro ou quando exercia outras atividades. Vivia sempre orando, não se ajoelhava sempre para oferecer suas orações, mas costumava, por exemplo, perguntar a Deus como um companheiro muito íntimo: que devo fazer sobre isso, Senhor? Ou, lançai uma nova luz sobre este ponto, Senhor. Seu espírito estava embebido de orações e ele as aplicava em suas atividades. O segundo ponto de uma fórmula de oração criadora é a imaginação. O fator básico na física é a força. O fator básico na psicologia é o desejo realizável. O homem que pressupõe o êxito tende a possuí-lo. As pessoas que pressupõem o fracasso acabam fracassando. Quando se imagina o fracasso ou o êxito, um ou outro tende a tornar-se realidade em termos equivalentes ao que se imaginou. Para assegurar que algo de valor aconteça, faça suas orações e experimente se aquilo que deseja está de acordo com a vontade de Deus. Imagine depois firmemente que o seu desejo vai materializar-se. Continue a submeter à vontade de Deus o desejo que idealizou, isto é,
Coloque a questão nas mãos de Deus e siga a orientação do Todo-Poderoso. Trabalhe árdua e inteligentemente, contribuindo assim com sua parte para a obtenção do êxito. Pratique a crença e continue a sustentar firmemente no pensamento o que imaginou. Faça e ficará surpreso com os caminhos estranhos pelos quais se materializará o seu desejo. É a realização daquilo que imaginou. Aquilo por que você orou e que imaginou se realiza de conformidade com o padrão de seu desejo quando subordinado ao auxílio de Deus e se, além disso, você se entregar inteiramente à sua realização. Pratiquei pessoalmente esse método e o acho extraordinariamente eficaz. Foi sugerido a outras pessoas que igualmente informaram ter conseguido adquirir grande soma de energia criadora. Por exemplo, uma senhora descobriu que o marido começara a mostrar-se-lhe indiferente. Havia sido um casamento feliz, mas aconteceu que a mulher mergulhou na vida social e o marido nos negócios. Antes que percebessem, deixou de existir entre ambos aquele doce afeto dos velhos tempos. Certo dia, ela descobriu que o esposo estava interessado em outra mulher. Perdeu a calma, tornou-se histérica. Consultou o seu pastor, o qual muito sutilmente fez com que a conversação girasse sobre ela mesma. Ela reconheceu que se tinha descuidado do lar e que se tinha tornado egoísta, ferina e irritadiça. Confessou depois que nunca se sentira igual ao marido. Sentia-se profundamente inferior a ele e incapaz de igualar-se a ele socialmente e intelectualmente. Refugiou-se então numa atitude antagonística que se manifestava pela petulância e críticas. O pastor viu que a mulher tinha mais talento, capacidade e encanto do que estava revelando. Sugeriu-lhe que criasse uma imagem, um retrato de si mesma como sendo muito capaz e atraente. Muito espirituosamente lhe disse que Deus dirige um instituto de beleza, acrescentando depois que as normas da fé poderiam embelezar o rosto de uma pessoa e dar encanto e graciosidade às suas maneiras. Ensinou-lhe como devia fazer suas orações e como fazer aquele retrato espiritualmente. Aconselhou também a manter sempre no espírito a ideia do restabelecimento daquela antiga afeição e camaradagem, a considerar sempre o esposo como uma criatura bondosa e a idealizar que a harmonia se havia estabelecido entre os dois novamente. Cumpria-lhe sustentar com fé esse quadro. O pastor preparou assim para a mais interessante vitória pessoal. Mais ou menos nesse tempo, o marido a informou de que pretendia divorciar-se. Ela havia conseguido dominar-se a ponto de poder receber com calma aquela notícia. Respondeu simplesmente que estava disposta a conceder-lhe o divórcio se ele desejasse, mas sugeriu que se protelasse aquela decisão por 90 dias, alegando tratar-se de um passo muito sério e definitivo. Se ao fim de 90 dias ainda achar que deseja divorciar-se, concordarei com você. Disse aquilo muito calmamente. O marido fitou-a admirado, pois esperava uma cena. Ele saía todas as noites. Ela ficava em casa e, na sua imaginação, idealizava-o sentado na sua antiga cadeira. O marido não se achava sentado na cadeira, mas a esposa pintava a sua imagem ali, muito acomodado, com todo o conforto, lendo um jornal como nos velhos tempos. Idealizava-o fazendo uma coisa ou outra na casa, como era costume nos bons tempos. Chegou mesmo a imaginá-lo enxugando a louça nos primeiros dias de casamento. Revia no espírito o tempo em que jogavam golfe juntos e os belos passeios que faziam. Manteve esse quadro com fé constante. Certa noite, ele se sentou na antiga cadeira. Ela lançou-lhe um olhar furtivo 2 vezes para ter certeza de que o que via era mesmo a realidade. Mas talvez um quadro que se imaginava venha a tornar-se realidade. De fato, ele ali estava em carne e osso. É verdade que uma ou outra noite se ausentava, mas com o decorrer dos dias foi ficando mais tempo em casa. Sentava-se sempre na mesma cadeira. Começou depois a ler as notícias de um jornal para ela, como antigamente. Num sábado à tarde, perguntou-lhe subitamente se não gostaria de jogar uma partida de golfe. Os dois tinham decorrido agradavelmente e naquele momento ela percebeu que tinha chegado o 90º dia. Bill, mas é hoje o 90º dia, observou-lhe tranquilamente. Que quer dizer com isso? Que quer dizer com 90º dia? Perguntou o marido intrigado. Como? Não se lembra? Tínhamos concordado em esperar 90 dias para resolvermos essa questão de divórcio, e hoje é o dia.
Ele a fitou por algum tempo e, escondendo o rosto atrás do jornal, disse-lhe: Não seja bobinha, eu não poderia viver sem você. Que ideia foi essa de que eu iria deixá-la? A fórmula provou ser um poderoso mecanismo. Conseguira realizar seus desejos com suas orações, com os quadros que idealizara em seu espírito. A força da oração solveu o seu problema e o dele também. Conheci inúmeras pessoas que foram coroadas de êxito com a prática desse método, tanto em suas questões pessoais como em seus problemas financeiros. Quando se aplica sincera e inteligentemente esse método de orações extraordinariamente eficiente, os resultados são excelentes. As pessoas que o levam a sério e empregam realmente obtêm resultados de fato surpreendentes. No banquete, por ocasião de uma convenção de industriais, achava-me sentado à mesa do orador, ao lado de um homem que, conquanto fosse um pouco rude de maneiras, não deixava de irradiar certa simpatia. Talvez ele se sentisse algo embaraçado por se encontrar junto a um pastor, uma figura que possivelmente não fazia parte do círculo de suas relações. Durante o banquete, disse algumas palavras teológicas, porém sem que as pudesse coordenar devidamente. Desculpava-se após cada citação. Num dado momento, falei-lhe que aquelas suas citações já me eram há muito conhecidas. Informou-me que quando menino havia servido a uma igreja, mas acabou fugindo dela. Contou-me aquela história antiga que costumo sempre ouvir e que mesmo agora muita gente ao dizê-la pensa ser inteiramente nova. Quando eu era menino, meu pai me obrigava a ir à escola dominical e a frequentar a igreja. Fazia-me ingerir uma dose de religião todos os dias. Quando saí de casa, achei que devia dar paradeiro a tudo aquilo. Desde então, raríssimas foram as vezes que fui à igreja. Num dado momento, ele observou que talvez devesse começar a frequentá-la, pois o peso dos anos já começava a fazer sentir-se. Respondi que ele se daria por muito feliz se conseguisse um lugar para se sentar na igreja. Isso o surpreendeu, pois não julgava que houvesse muita frequência no templo hoje em dia. Retruquei que a frequência de devotos aumentava de semana a semana, mais que qualquer outra instituição no país. Essa minha informação o deixou desconcertado. Ele era chefe de uma pequena indústria. Falando de seu negócio, contou-me o quanto de dinheiro sua firma havia recebido no ano anterior. Comentando, disse-lhe que conhecia algumas igrejas cujas coletas ultrapassavam a quantia que ele citara. Isso o deixou pasmado. Notei que seu respeito pela igreja ia agora acentuando-se de maneira extraordinária. Informei-o dos milhares de livros religiosos cujas vendas ultrapassavam as de qualquer outros. Talvez os senhores homens de igreja estejam fazendo um bom servicinho, observou ele, empregando uma expressão da gíria. Naquele momento, outro senhor se aproximou de nossa mesa e, cheio de entusiasmo, contou-me que lhe tinha sucedido uma coisa maravilhosa. Disse que tinha andado muito deprimido, pois as coisas não tinham corrido bem. Resolveram então tirar uma semana de férias e, nesse período, leu um de meus livros, de título Como Confiar em Si e Viver Melhor, no qual se achavam traçadas normas práticas de fé e religião. Confessou-me que a leitura lhe proporcionou grande prazer e lhe trouxe grande paz para o espírito, tendo também estimulado a crer em suas próprias possibilidades. Acreditava que a resposta às suas dificuldades estava na religião. Por isso, prosseguiu, comecei a praticar os princípios espirituais apresentados em seu livro. Comecei a crer e a afirmar que, com o auxílio de Deus, poderia atingir os objetivos com os quais sonhava. Tive a sensação de que tudo iria correr bem dali por diante e que não mais haveria de ficar atribulado. Era quase uma certeza, e o fato é que comecei a dormir melhor e a sentir-me também melhor. Era como se eu tivesse tomado um tônico. Minha nova compreensão e a prática daquelas normas espirituais foram um ponto de partida. Quando ele nos deixou, meu companheiro, que havia escutado o que o outro dissera, virou-se para mim e falou: É a primeira vez que ouço coisa semelhante. Aquele senhor falou sobre a religião como lhe tendo trazido, por assim dizer, a felicidade. Nunca me apresentaram desse modo. Ele dá também a impressão de ser a religião quase uma ciência, que se pode usá-la para melhorar a saúde e os negócios. Nunca considerei sob esse aspecto. Acrescentou depois, mas quer saber o que me surpreendeu? Foi a expressão que lhe notei no rosto. O fato curioso é que, ao fazer aquele comentário, o meu companheiro deixou transparecer em seu rosto aquela mesma expressão.
Pela primeira vez percebi a ideia de que a fé religiosa não é algo de carolice, mas sim um processo científico para se viver feliz. Estava observando ali mesmo a função prática do poder da oração numa experiência pessoal. Pessoalmente, acredito que a oração transmite vibrações de uma pessoa a outra e a Deus. Tudo no universo é uma vibração constante. Há vibrações nas moléculas de uma mesa, no próprio ar. A oração entre os seres humanos vibra também. Você, quando faz uma prece para alguém, está empregando uma força inerente ao universo espiritual. Você está transmitindo a esse alguém algo de amor, de auxílio, de apoio, uma forte e real compreensão. E nesse processo desperta vibrações no universo, através das quais Deus faz com que se realizem os bons desejos. Experimente esse princípio e conhecerá os seus extraordinários resultados. Por exemplo, tenho o hábito de rezar pelas pessoas que vejam a minha passagem. Aliás, é uma coisa que faço sempre. Lembro-me de uma viagem que fiz de trem pela parte oeste da Virgínia, quando me ocorreu um pensamento curioso. Vi um homem na plataforma de uma estação. O trem pusera-se em movimento e aquela figura fora ficando para trás. Ocorreu-me que era aquela a primeira vez que a via e também a última. Sua vida e a minha como que tocaram levemente apenas por uma fração de segundo. Aquele homem seguiria o seu caminho e eu o meu. Fiz então uma prece por ele e pedi a Deus que sua vida fosse sempre coberta de bênçãos. Comecei depois a orar pelas outras pessoas que eu via desfilar a passagem do trem. Rezei por um homem que arava um campo e pedi ao Todo-Poderoso que o auxiliasse e lhe desse uma boa colheita. Vi uma mãe dependurando roupas num varal e todas aquelas peças com que me contavam ter ela uma família numerosa. Vislumbrei-lhe o rosto e a maneira com que prendia no varal as roupas das crianças. Devia ser uma mulher feliz. Rezei para que tivesse uma vida cheia de felicidade e que o esposo lhe fosse sempre fiel e para que ela o fosse também para com ele. Rezei para que mantivesse sempre a família dentro do espírito da religião e para que os filhos crescessem fortes e se tornassem cidadãos honrados. Noutra parada do trem, avistei uma encantadora criança com uma perna das calças maior que a outra. A camisa aberta ao pescoço, usando um suéter muito grande, os cabelos estavam em desalinho e o rosto sujo. Ela chupava um picolé. Dediquei-lhe também uma oração. Ao pôr-se o trem em movimento, ela me olhou e deu-me um lindo sorriso. Sabia que a minha oração a atingira espiritualmente. Disse-lhe a Deus com as mãos e ela respondeu cenando alegremente para mim. Até aquele ponto, o dia havia sido encoberto. Subitamente o sol surgiu e o rosto da criança como que deixou transparecer a doce alegria de seu coração. Sentia-me feliz intimamente. Essa felicidade, sem dúvida, era devido à força divina que se movia num círculo através de mim. Essa força se esparzia pela criança e voltava para Deus. Pairava sobre nós a magia extraordinária do poder da oração. Uma das funções importantes da oração é o estímulo que ela dá às ideias, tornando-as criadoras. Há em nosso espírito todos os recursos que precisamos para viver felizes. As ideias acham-se presentes em nosso subconsciente e, quando libertadas, podem conduzir-nos ao êxito de qualquer projeto se devidamente amparadas. Quando o Novo Testamento diz "O reino de Deus está dentro de nós", Lucas 17:21, está nos informando de que Deus, nosso Criador, colocou em nosso espírito toda a força e capacidade que necessitamos para uma vida construtiva. Cumpre-nos arrancá-las de nós mesmos e desenvolvê-las. Eu vou citar um exemplo. Eu tenho um amigo que se acha ligado a uma companhia na qual é chefe de 4 elementos que ocupam cargos administrativos. Em intervalos regulares, esses homens costumam realizar o que chamam sessão de ideias, cuja finalidade é extrair todas as ideias criadoras que, porventura, estejam incubadas no espírito de qualquer um dos 4. Usam para essa sessão uma sala na qual não se vêem telefones, campainhas ou qualquer outro equipamento de escritório. A janela dupla é completamente isolada, de modo que os ruídos da rua ficam em grande parte eliminados. Antes de começar a sessão, o grupo despende 10 minutos em prece silenciosa e em meditação. Concebem Deus como intervindo de maneira criadora em seus espíritos. Cada um, ao seu modo, faz uma oração afirmando que Deus está prestes a libertar-se de si as ideias que são necessárias para suas operações comerciais.
Em seguida, a esse período tranquilo, começam todos a conversar e a expor as ideias que lhes vieram ao espírito. Escrevem-nas em cartões, as quais ficam depois sobre a mesa. Não se permite crítica a qualquer das ideias nessa sessão especial, pois uma discussão poderia fazer cessar o fluxo dos pensamentos criadores. Recolhem-se depois os cartões e cada um é considerado numa reunião posterior. É a sessão em que se extraem ideias estimuladas pela força da oração. Quando inauguraram essa prática, uma alta porcentagem de ideias então sugeridas resultou ser de pouco valor, mas à medida que foram prosseguindo com as sessões, o número de ideias boas foi aumentando. Muitas das melhores sugestões que demonstraram mais tarde ser de grande valor prático surgiram de tais reuniões. Como explicou um dos elementos da administração, conseguimos resultados que parecem em nossa folha de balanço e, além disso, adquirimos nova sensação de confiança. Mais ainda, existe um profundo sentimento de camaradagem entre nós quatro, sentimento este que se espalha pelos demais membros da organização. Em que situação fica o negociante antiquado que diz que a religião é coisa teórica, que não se coaduna com negócios? Hoje em dia, qualquer negociante competente e feliz em seus empreendimentos quer empregar os últimos métodos de eficiência comprovada para a produção, distribuição e administração. Muitos estão descobrindo que um dos maiores de todos esses métodos é o poder da oração. Em toda parte, vêem-se pessoas ativas que estão percebendo que, com a adoção da prece, se estão sentindo em melhores condições físicas, trabalham, agem, dormem e passam melhor. Meu amigo Grover Peterson, redator do jornal Braille de Toledo, é um homem de extraordinário vigor. Ele diz que sua energia advém em parte, pelo menos, de seu método de orações. Por exemplo, gosta de adormecer quando faz sua prece, pois crê que seu subconsciente descansa mais nessa ocasião. É no subconsciente que a nossa vida se encontra, em grande parte, governada. Se você deixar cair nele uma prece no momento em que está assim de repouso, ela produzirá um extraordinário efeito. Outrora, eu ficava aborrecido quando adormecia em meio às minhas orações, mas agora procuro mesmo cultivar esse hábito, comentou o Sr. Peterson sorrindo. Tive conhecimento de muitos métodos de orações, mas um dos mais eficientes é o que Frank Lobot advoga em seu excelente livro Prayer. Considero-o um dos livros de orações mais práticos, pois traça novas normas de efeito comprovado. O Dr. Lobot crê que a verdadeira força é gerada pela oração. Um de seus métodos é passear pelas ruas e atirar orações às pessoas que passam. A isso dá o nome de orações relâmpagos. Ele bombardeia de orações os transeuntes, enviando-lhes pensamentos eivados de amor e boa vontade. Diz que as pessoas que passam por ele, quando atira suas orações, muitas vezes se viram e lhe sorriem. Elas sentem a emanação de uma força semelhante à energia elétrica. Quando no ônibus, Dr. Lobot costuma tirar orações aos passageiros. Uma vez ele estava sentado atrás de um senhor que parecia estar preocupadíssimo. Notara-lhe a carranca quando subira no veículo. Começou a enviar-lhes orações de boa vontade e fé, recebendo-as como envolvendo o indivíduo e penetrando-lhe no espírito. Subitamente o homem começou a afagar a parte de trás da cabeça. Quando saiu do ônibus, já não mostrava um rosto carrancudo. Um sorriso cobria-lhe as feições. O Dr. Lobot acreditava ter muitas vezes modificado a atmosfera de um vagão ou um ônibus cheio de passageiros por esse processo de sussurrar orações em torno de si. Certa vez, num carro Pullman, um homem meio embriagado estava se tornando demasiado inconveniente com seu palavreado e grosserias. Percebi que caiu logo na antipatia do vagão. Resolvi experimentar o método de Frank Lobot. Comecei, pois, a rezar por ele. Entre mentes, procurava concebê-lo em sua melhor feição e, pelo pensamento, transmitia-lhes palavras de boa vontade. Passado algum tempo, sem que parecesse haver uma razão qualquer, o homem virou-se para minha direção, lançou-me um sorriso e, levantando a mão, fez um gesto de saudação. Mudou de atitude. Não falou mais uma palavra durante todo o trajeto. Tenho toda a razão para acreditar que minhas orações e pensamentos chegaram efetivamente até ele. Antes de fazer minhas prédicas ou alocuções, seja onde for, costumo rezar pelas pessoas presentes e enviar-lhes pelo pensamento palavras de amor e de boa vontade.
Às vezes escolho para meu alvo uma ou duas pessoas que pareçam estar deprimidas ou se mostrem mesmo antagonistas. A elas dirijo então os meus pensamentos e orações. Recentemente, ao fazer uma alocução na Câmara de Comércio de uma cidade do Sudoeste, por ocasião de um jantar que nela se realizava anualmente, notei na assistência um homem que me olhava com um rosto carrancudo. Podia muito bem ser possível que sua expressão facial nada tivesse a ver comigo, mas o fato é que parecia bastante antagonístico. Antes de dar início à minha alocução, rezei por ele e atirei-lhe pelo pensamento uma série de palavras amigas e cheias de fé. Continuei a fazê-lo, mesmo no decorrer de meu discurso. Fim da reunião, estava ainda recebendo cumprimentos das pessoas que me cercavam quando subitamente vi minha mão fortemente sacudida. E por quem? Senão por aquele homem, e ele sorria largamente. Francamente, não gostei do senhor quando vim a esta reunião, disse ele. Não gosto de pastores e não vi a razão para que o convidassem para falar durante o jantar de nossa Câmara de Comércio. Estava certo de que o senhor não se sairia bem no seu discurso. Acontece que quando o senhor começou a falar, qualquer coisa pareceu mexer aqui dentro de mim. Tenho a impressão de ser outro homem. Tive uma estranha sensação de paz e, pros diabos, fiquei gostando do senhor. Não foi a minha locução que produziu aquele efeito, mas sim a emanação de força da oração. Temos em nosso cérebro um verdadeiro acumulador que transmite a força por meio de pensamentos e orações. A força magnética do corpo já foi comprovada. Temos milhares de pequeninas estações emissoras, as quais, ao serem ligadas pela oração, irradiam uma corrente poderosa que passa pelos seres humanos. Podemos transmitir a força por meio de orações, as quais agem como estações emissoras e receptoras. Havia um homem, um alcoólatra, por quem eu estava interessado. Fazia 6 meses, mais ou menos, que ele não bebia. Ele fizera uma viagem de negócios e numa terça-feira, cerca de 4 horas da tarde, tive uma forte impressão de que ele se achava em dificuldade. Sua figura me dominava o pensamento. Senti qualquer coisa arrastar-me. Deixei de lado as minhas tarefas e pus-me a rezar por ele. Fiz durante meia hora e a impressão como que desapareceu e dei então por fim da minha prece. Dias depois ele me telefonou. Estive toda a semana em Boston, declarou, e quero que o senhor saiba que não pus uma gota de álcool na boca, se bem que tivesse passado por um mau bocado no princípio da semana. Isso foi terça-feira às 4 horas da tarde? Indaguei. Sim, foi. Como é que soube? Quem lhe contou? Perguntou ele surpreso. Ninguém me contou. Isto é, nenhuma pessoa me disse coisa alguma. Descrevi a impressão que me assaltara o espírito naquela terça-feira às 4 horas da tarde e disse-lhe que tinha rezado meia hora por ele. Percebi sua admiração ao explicar-me que, naquela ocasião, estava no hotel e se detivera no bar. Travara uma grande luta consigo mesmo para não beber. Pensara em mim e sentir a necessidade de mim naquele momento, quando então começara a rezar. Sua prece chegou até mim e eu comecei a rezar por ele. Assim, juntos, tínhamos completado o circuito. Nossas orações alcançaram Deus e o homem obteve sua resposta, adquirindo a força que precisava para enfrentar aquela crise. E o que fez ele? Dirigiu-se a uma confeitaria, comprou uma caixa de bombons e comeu tudo. Foi o que salvou daquela situação, orações e bombons. Uma senhora casada, ainda jovem, confessou-me que alimentava muito ódio, ciúmes e ressentimentos para com suas vizinhas e amigas. Vivia também muito apreensiva, sempre preocupada com os filhos, receando que viesse a ficar doentes, ou que sofresse um acidente, ou que fracassassem nos estudos. Sua vida era cheia de pesares, temores, ódios e infelicidades. Perguntei-lhe se rezava alguma vez. Respondeu que o fazia somente quando se sentia aflita, mas admitia que isso não lhe dava nenhum consolo, razão porque não fazia orações frequentemente. Fiz-lhe ver que a prática de uma oração verdadeira poderia modificar-lhe a vida. Eu recomendei que somente desse guarida no espírito a bons pensamentos e animadores. Sugeri-lhe que todos os dias, à hora das crianças virem da escola, fizesse suas preces a Deus e lhe pedisse proteção.
A princípio, ela não se mostrava muito confiante quanto ao resultado de minhas recomendações, mas acabou tornando-se uma das mais fervorosas adeptas dessa prática de orações. Lê avidamente livros e boletins religiosos e não deixa de observar as normas para a conquista dessa força inefável que temos em nós mesmos. Esse processo lhe renovou a vida, como se vê pela seguinte carta que me escreveu recentemente. Creio que meu marido e eu fizemos maravilhosos progressos nessas últimas semanas. O meu maior progresso data da noite em que o Senhor me disse que todo dia é um dia bom para se rezar. Comecei então a pôr em prática a ideia de me afirmar ser todo dia um dia bom para se fazer uma prece, o que faço assim que acordo de manhã. Posso dizer positivamente que não tive um dia ruim ou atribulado desde aquela ocasião. O fato extraordinário é que meus dias verdadeiramente não têm sido mais fáceis ou livres de um aborrecimento qualquer, mas acontece que tais dificuldades e aborrecimentos não têm mais o poder de atribular-me. Todas as noites começo minhas orações fazendo uma lista de todas as coisas pelas quais sou grata, pequeninas coisas que me aconteceram durante o dia e que me proporcionaram felicidade. Sei que esse hábito fez com que o meu espírito se concentrasse apenas naquilo que só nos proporciona o bem. Não deixa de ser maravilhoso o fato de eu não ter tido durante 6 semanas um único dia ruim e qualquer ressentimento contra quem quer que seja. Ela descobriu uma força extraordinária no poder da oração. Você poderá fazer o mesmo. Eis 10 regras para conseguir com a oração ótimos resultados. 1. Deixe seus afazeres por alguns minutos todos os dias para, nesse período em silêncio, concentrar seus pensamentos em Deus. Isso fará com que se torne espiritualmente receptivo. 2. Faça depois sua prece usando palavras simples, naturais. Conte a Deus tudo o que lhe vai pelo pensamento. Não pense que deva empregar frases religiosas estereotipadas. Converse com Deus em sua própria linguagem. Ele o compreende. 3. Reze quando for para o trabalho, no ônibus, no automóvel, mesmo quando estiver sentado à sua escrivania. Recorra a pequeninas orações, fechando os olhos às coisas deste mundo e concentrando-se por haver espaço de tempo como se Deus estivesse presente. Quanto mais o fizer, todos os dias, tanto mais sentirá a sua presença. 4. Não faça sempre pedidos quando rezar. Ao invés, afirme que lhe estão sendo dadas as bênçãos de Deus e as agradeça. 5. Reze com a crença de que as orações sinceras envolverão com o amor e a proteção de Deus todos aqueles que você ama. 6. Não alimente pensamentos negativos em suas orações. Somente os pensamentos positivos é que dão resultado. 7. Manifeste sempre sua aquiescência em aceitar as vontades de Deus. Peça o que quiser, mas esteja pronto a receber o que Deus lhe der. Talvez seja melhor do que aquilo que você pediu. 8. Cultive sempre a atitude de colocar tudo nas mãos de Deus. Peça que lhe seja dada a capacidade de proceder sempre da melhor maneira e de deixar confiantemente a solução nas mãos de Deus. 9. Reze pelas pessoas com as quais não simpatiza e que tenham tratado mal. O ressentimento é barreira número 1 da força espiritual. 10. Faça uma lista das pessoas por quem deva rezar. Quanto mais preces fizer por outras pessoas, especialmente por aquelas com quem não tenha relações, tanto mais resultados haverá de receber das orações. Fim do capítulo 4. Se você gostou, deixa seu like e compartilhe, ajude outras pessoas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.